O primeiro fisiculturista bodybuilder a conseguir uma pontuação perfeita em um campeonato. E olha, nem Titio Arnold conseguiu isso. Ano de 1978, o prestigioso Mr. Universo. Quem ganha? Mike Mentzer. Pontuação máxima, perfeita, feito inédito até então. Mas será que Mike Mentzer era mesmo isso tudo? Era esse gênio que todo mundo acredita que ele fosse? Ou tinha alguma outra jogada por fora? Vamos conversar sobre isso. Uma história cheia de polêmica, algumas notícias não muito boas, uma trajetória complicada. Mike Mentzer dispararia no bodybuilding a partir de 1975 e com essa vitória perfeita no Mr. Universo, chamaria muita atenção das publicações da época de bodybuilding, principalmente em relação ao seu sistema de treino, o Heavy Duty ou Heavy Dirty, como vocês quiserem pronunciar, que era uma versão um pouco modificada do HIIT, do High Intensity Training, de outro gênio, Arthur Jones, outro gênio polêmico. Mike Mentzer pegou os conhecimentos de Arthur Jones, deu uma mexida e criou o seu próprio estilo de treino, o Heavy Duty. E a coisa ia muito bem para a sua carreira, até que chega um polêmico Mr. Olympia, edição de 1980. Era o único título dos títulos mais importantes do bodybuilding que Mentzer ainda não tinha, Mr. Olympia, mas todo mundo dava como certa que dessa vez ele conseguiria essa vitória. Problema, e aí nós vamos para aquela que talvez seja a teoria da conspiração mais famosa dentro do bodybuilding, mais cultuada pelos fãs e historiadores desse esporte. Nesse Mr. Olympia, Mike Mentzer, franco favorito. Quem está lá assistindo, começando a dar entrevistas nos dias que antecediam o campeonato? Arnold Schwarzenegger, até então oficialmente aposentado das competições. Só que estávamos prestes a ver no cinema Conan o Bárbaro, estrelado por Arnold, todo mundo sabe. E Arnold se preparou para as filmagens, mas ele pensou, já que estou me preparando para as filmagens, por que não tentar mais um título de Mr. Olympia, aquele que seria o seu 7º título, sua 7ª vitória. Só que o Arnold não avisou ninguém, chegou lá como quem não quer nada e na véspera se inscreve para competir. Fica todo mundo surtado, porque na cabeça dos especialistas, o Arnold vinha para, além da promoção do filme, levar esse título e com esse título alavancar mais ainda o marketing que já cercava Conan o Bárbaro. Os atletas não gostaram, porque viram naquilo ali um favorecimento. Provavelmente Arnold, queridinho do Império Wader, um monstro de carisma em cima do palco, ia atrapalhar o plano de muita gente, principalmente Mike Mentzer. Mas antes de finalizar esse caos do Mr. Olympia, vou falar um pouquinho de Heavy Duty, que ganhou muito sucesso por conta de ser esse sistema, essa metodologia divulgada pelo Mentzer. Chamava atenção porque vinha contra tudo que se divulgava em termos de treinamento na época, inclusive pelo Arnold. Você tinha bodybuilders todos adeptos do moderado volume, alto volume e às vezes altíssimo volume. Se eu treino 1 hora e tá bom, vou treinar 2 horas que vai ser melhor. Se 2 horas dá certo, vou treinar 3 horas por dia. Essa era a escola que vinha crescendo. O Mentzer vem do lado oposto, lá do conceito do Arthur Jones. Quanto menos treinar, melhor para o seu progresso, desde que esse treino seja com muita intensidade. E aí temos o conceito de intensidade que é aplicado até hoje nas faculdades de educação física. Basicamente, o praticante começa o seu treino, faz um aquecimento leve, pega o primeiro exercício da sua rotina, faz ali 2, 3 séries, no máximo, com pouca carga.
É pouca carga, não é uma coisa para você ter um desgaste de energia. Fez esse aquecimento, o praticante já pula para aquela que será a sua série de trabalho. Muito peso, dá um salto de carga, bota muito peso e aí faz uma série até a falha. E às vezes, além dela, geralmente na faixa de 8 a 6 repetições. No segundo exercício, ele faz uma série de aquecimento, no máximo 2, série de trabalho mais uma vez, até a falha com muito peso. Daí em diante, dependendo da divisão que você segue, ou praticante de Heavy Dutch, nem séries de aquecimento acontecem mais. É só série de porrada. Treinos que não devem durar mais do que 40, 45 minutos, no máximo 4 dias da sua semana. Importante observar, não estou falando em progressão de carga, não estamos falando em pirâmide. Eram 1 ou 2 séries relativamente leves e uma série que era uma porrada, até a falha com muito peso. Não tinha a tradicional progressão de carga. É importante entender isso, porque talvez essa seja a grande diferença e a grande polêmica entre o uso da pirâmide, da tradicional pirâmide e da aplicação do Heavy Dutch. Para o adepto desse sistema, o que interessa é intensidade. Para quem treina ou segue o Heavy Dutch, o que interessa é aquela série que vai arrebentar tudo. Acabou. O resto é apenas um aquecimento e nem deve ser levado muito em conta. E os intervalos de descanso podem ficar na faixa de 90 segundos a 2 minutos, mas sem passar disso. Se essa montagem, se com esses intervalos o treinamento começar a exceder os 40, 50 minutos, o praticante tem que rever essa divisão, porque o treino não pode ultrapassar esse limite. Para o praticante de Heavy Dutch, se você está conseguindo ultrapassar esse limite, o seu Heavy Dutch não está muito heavy, não está muito pesado e você tem que revisar tudo que você está aplicando, como você está usando o sistema. Uma coisa que ajudava demais o marketing que o Mike Mentzer fazia do seu sistema de treino é que nas publicações, normalmente, ele apareceria treinando com seu irmão, Ray Mentzer, ambos muito parecidos, tanto que por muito tempo todo mundo achava que eles eram gêmeos. Eles não eram, mas eram muito semelhantes, com aquela marca registrada, um bigodão, parecendo um Fred Mercury bombado, e fazia muito sucesso, ambos sempre aplicando o Heavy Dutch. Voltando ali para o Mr. Olympia, além do fato de um Arnold que poderia bagunçar o campeonato, nós tínhamos uma rivalidade de sistemas. Arnold é, com certeza, o representante mais famoso da escola Wader. Muito volume de treino. Quanto mais, melhor. Mentzer vem do lado completamente oposto. Baixo volume, intensidade lá em cima, muita carga até a falha. Então, nos palcos daquele Mr. Olympia, você não tinha só uma rivalidade de feras, de lendas do bodybuilding. Você teria uma rivalidade de sistemas de treino. Mas a gente sabe como é que a história acaba. Arnold leva esse campeonato, decisão muito polêmica, muito discutida até hoje, e o Mentzer cai para uma 5ª colocação. Nem na vice-colocação ou um 3º lugar colocaram o cara. E para muita gente, isso foi também uma armação para que ficasse claro que o Mentzer não tinha chance. Não vamos nem colocar Mike Mentzer numa vice-colocação para não parecer que ele apertou o Arnold. Não, joga o cara para a 5ª colocação. Isso é muito discutido pelos historiadores do esporte, porque, infelizmente, era uma época que nós não tínhamos a qualidade, a velocidade, a facilidade de obter informações que nós temos hoje. Mas, pela lógica, tudo leva a crer que isso pode ter acontecido. Jogaram o Mentzer em 5º para não ter nenhuma margem de dúvida que ele seria um rival do Arnold. E isso bagunçou a cabeça do cara completamente. Mike Mentzer, que era um filósofo, era um pensador, não segurou essa onda. Resolveu se aposentar, continuou trabalhando como consultor de treinamento, aparecendo nas publicações, mas competir em cima de palcos de bodybuilding, para Mike Mentzer, era assunto encerrado. Para ele, aquilo era uma forma de protesto. E Mentzer voltaria ao radar do bodybuilding porque teríamos uma outra fera, uma outra lenda, um outro monstro. Donnie Yates vinha quebrando tudo e tinha o seu próprio sistema de treino, Blood and Guts, que na verdade era o quê? Mais uma adaptação do hit do Arthur Jones.
passava pelo Heavy Dutch do Mentzer, chegava no Blood and Guts. Então podemos pensar numa hierarquia nesse sistema. Temos o Arthur Jones com HIT, vem Mike Mentzer com Heavy Dutch, vem Dorian Yates com Blood and Guts. Mentzer volta a ser conhecido, ser pesquisado, volta a ter espaço para falar, para dar entrevistas, inclusive com algumas fotos e vídeos com o próprio Dorian, ambos treinando, como o Mike Mentzer orientasse o Dorian nos seus treinos. O Dorian já declarou que não foi bem assim, que ele queria conhecer o Mentzer, queria conversar sobre Heavy Dutch, aprofundar os conhecimentos do Heavy Dutch para fundar seu próprio sistema de treino, mas daí a dizer que ele foi treinado pelo Mike Mentzer, segundo o próprio Dorian, a coisa não foi bem desse jeito. De qualquer modo, Mentzer reapareceu. E Mentzer não era bobo e era bem assessorado pelo próprio Arthur Jones até a data do seu falecimento. O Arthur Jones, uma curiosidade, ele ficou multimilionário e talvez tenha sido o primeiro empresário de alguma coisa vinculada à musculação e fabricação de equipamentos com a sua linha Nautilus que tenha ficado rico com isso. Antes dele, até então, não tem nenhum caso de alguém milionário que tenha ficado rico produzindo conteúdo, ensinamentos e equipamentos voltados para bodybuilding, para a musculação. Arthur Jones foi o primeiro. E quando o Mentzer caiu nessa roubada dele, que se aposentou, entrou pro álcool, começou a beber, virou alcoólatra, começou a usar anfetamina, usar drogas, a cabeça do cara surtou. O Arthur Jones estendeu a mão para ele, trouxe ele para Nautilus, ele e o irmão, o Ray Mentzer, para ambos ajudarem ali como uma consultoria de manutenção de equipamentos. Mas não adiantou muito não. O Mike Mentzer estava tão perturbado que essa parceria de mestre e discípulo não passou de 6 meses. Mentzer nos deixaria aos 49 anos de idade com um infarto fulminante. E para dar ainda uma aura de mistério nesse caso, seu irmão Ray Mentzer faleceria apenas 2 dias depois em virtude de problemas renais. Mas seria o Heavy Dutch realmente um bom sistema de treino? Será que Mike Mentzer realmente criou aquela carcaça dele com o Heavy Dutch? Ou o Heavy Dutch chegou depois para dar uma aprimorada? Eu não vou responder isso não, porque a galera hoje está muito emocionada. Então eu vou perguntar para vocês colocarem aqui nos comentários. Vou fazer uma pergunta. Se o Heavy Dutch é tão bom, por que os bodybuilders que competem, ou mesmo os Mr. Olympias, não usam Heavy Dutch? E aí vamos de estatística. Temos 19 Mr. Olympia. 19. Quantos utilizaram Heavy Dutch nas suas preparações? Só o Dorian Yates. Os outros 18, escola do volume moderado ou alto volume. Mas e você? O que você acha? Você acha que Heavy Dutch é um bom sistema? Você tem essa resposta para a minha pergunta? Por que não utilizam Heavy Dutch? Será que ele não é tão bom assim? Ou apenas temos aí um desconhecimento de como aplicar o sistema? Falando em desconhecimento, você que faz parte dos TPZaps está recebendo com esse vídeo uma planilha de um treino cru, básico, original do Mike Mentzer e uma versão de minha autoria de como você pode aplicar o Heavy Dutch no seu dia a dia, uma coisa mais adaptada para a nossa realidade. Falando em TPZaps, vamos soltar muito em breve, talvez já no próximo vídeo aqui no canal no meu perfil no Instagram, a data da nova temporada do TPZap 1. Já estou avisando agora, não tenho a data ainda, mas já no próximo vídeo vamos ter a data do novo TPZap 1. Muitos vídeos, planilhas de treino, perguntas e respostas, sorteio de suplementos, e-books. Galera já conhece que estou sempre divulgando. Então não vacila, fique atento, cola aqui no canal, marca aí aquele sininho, vai no meu perfil no Instagram, no @FredTreinoPesado, que eu também vou avisar por lá. Mas não deixa de colocar aqui nos comentários o que é que você acha do Heavy Dutch. Você tem essa resposta? Você já utilizou o Heavy Dutch? Ele é bom? Você gostou? Por que a gente não vê tanta popularidade no uso desse sistema de treino? Quero ver o que é que você acha. Tamo junto? Aquele abraço. Voando com a promoção com a Growth Suplementos, melhor relação custo-benefício do Brasil, disparado,
Fez o seu pedido no site da Growth, gsuplementos.com.br, utilizou o cupom Treino Pesado, já deu uma força para o canal. Mas se o seu pedido tiver valor mínimo de R$300, manda um treino exclusivo para você. Você só precisa enviar o arquivo com a nota fiscal para o e-mail canal treinopesado@gmail.com. A nota tem que estar no seu nome e você tem que estar matriculado em uma academia. Pedidos, notas com até 30 dias. E para facilitar, aqui no primeiro comentário fixado já tem o link. Clicou no link, já vai para o site da Growth e já está lá com o cupom Treino Pesado.